É com muita alegria que nós agradecemos a presença da família espírita de Rio Preto e região nesta noite aqui no Bezerra de Menezes. Nós queremos agradecer primeiramente ao Hospital Bezerra de Menezes, que mais uma vez gentilmente oferece as suas dependências para uma conferência de Divaldo Pereira Franco. A família espírita se uniu e não houve um só centro espírita ao qual solicitamos para que seus frequentadores fixassem cartazes que o dirigente não nos deixava falar e também depois da palestra ele dizia: por favor, Ricardo, o fulano estará lá na porta, peguem cartazes e fixem. Tanto é que toda a cidade ficou coberta por cartazes. Em nome de Jesus, muito grato, Divaldo, por sua presença, mais uma vez, em São José do Rio Preto. Eu vou passar aqui para a Verinha do Consolador para fazer a prece inicial. Isso aqui está lindo demais. Eu convido a todos, nesse momento, para fazermos uma conexão com o alto, buscando a figura maravilhosa de Jesus, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, deixando-os preparados como a terra boa para receber as sementinhas de luz que serão semeadas nesta noite pelo nosso querido Divaldo. Que Jesus o inspire, que Jesus o envolva, que as suas palavras sejam imantadas dessa mesma luz e possam verdadeiramente encontrar ressonância em nossos corações. Que a nossa noite seja salpicada de muitas bênçãos, de paz, de harmonia, de serenidade, de luz. Que assim seja. Eu quero chamar para fazer uma entrega de um ramalhete de flores para Divaldo Pereira Franco, que foi confeccionada por uma das pessoas que são atendidas aqui no hospital. Né, Joanita? Quero chamar agora o senhor Grácio para entregar uma placa para Divaldo Pereira Franco. Apresenta. Já levanta. Quer dizer alguma coisa? Pode ler. Vamos ler a placa, Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, homenagem ao Divaldo Pereira Franco, embaixador da paz, e por todas as suas obras dirigidas à humanidade, a eterna gratidão do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Que os seus 90 anos se multipliquem cada vez mais através do seu exemplo. Parabéns. São José do Rio Preto, 28 de 9 de 2017. Bem, meus amigos, fazer a apresentação do Divaldo é muita responsabilidade. Eu já escrevi 2 livros biográficos das viagens, da Mansão do Caminho, de todas essas atividades. É claro que eu não estou fazendo propaganda do livro, só que ele se chama O Fenômeno Divaldo Franco.
Esse é o nome do livro, porque é um fenômeno. Chegar aos 90 anos, 70 países visitados, milhares e milhares de palestras, seminários, mais de 13 mil, 262 livros psicografados, que se multiplicaram através das traduções. Até por sistema Braille, existem livros que foram, podemos dizer, traduzidos para a linguagem. O Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado há 70 anos. Quanta gente já morreu em 70 anos, não é? E nesses 70 anos, realizou esse trabalho gigantesco. E Rio Preto sempre o recebeu assim, a multidão. Amigos, simpatizantes, porque nós temos presente aqui também pessoas que não são espíritas, mas que admiram o trabalho, a obra, o exemplo do homem, do médium, do orador, do educador, Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da rede Amigos Espíritas e outros pela internet, nossos votos cordiais de muita paz. A Revolução ainda não havia terminado. Pelas ruas de Paris, a arma de José Guillotin continuava ceifando vidas. No grande hospital, mandado construir por Luís XVI, parecia raiar uma era nova. Fazia pouco tempo, Madame Roland, que anelava por uma sociedade mais justa, fora guilhotinada. E antes de ter a cabeça decepada pela arma de José Guillotin, ela gritou à multidão esfaimada da Praça de la Concorde: ó liberdade, quantos crimes são cometidos em teu nome. Mas a grande verdade é naquele ano de 1792, em um momento de primavera, um jovem médico adentrou-se pela Universidade de la Salpêtrière, no coração de Paris, para iniciar uma era nova para a humanidade. Era jovem e sonhador. Fazia-se acompanhar de um trabalhador braçal e carregava, enrolado, um papel especial na tonalidade amarelo-marrom. Havia na sua alma, naquele momento, um sonho. Ele anelava por uma sociedade mais justa e acreditava que a arte de curar objetiva também proporcionar melhor conforto de vida nos casos irreversíveis. Ele atravessou vários salões e depois do grande jardim, lá no fundo, ele se dirigiu a uma construção maldita, La Bicêtre. Era um pavilhão onde estavam internados psicopatas, alienados mentais. Até aquela época, a esquizofrenia era considerada uma punição de Deus. E naquela situação lúgubre, daquele hospital que não dava assistência, 53 enfermos aguardavam a morte ao abandono, sob a ignorância médica da época. O jovem psiquiatra, acompanhado do estranho, adentrou-se naquele local que apresentava a miséria orgânica. Recordo-me de Nietzsche, que asseverou que ser louco
é perder tudo, menos o direito à vida. E Friedrich Nietzsche abordava a questão com propriedade, por ser um portador de um transtorno de natureza demorada através da depressão. Aqueles indivíduos haviam sido recolhidos à Labicetre para serem punidos, porque a maioria se encontrava em verdadeiro cárcere. Ali naqueles cárceres, eles viviam fazia muitos anos, alguns deles há mais de um decênio. E o jovem médico, quando se adentrou, foi recebido por um policial. E o jovem policial, que na opinião de Victor Hugo é um prisioneiro que toma conta de prisioneiros, perguntou-lhe qual era o objetivo da sua visita. E ele disse: sou o diretor da Universidade de La Salpêtrière. Mas ele recordava que dias antes, quando foi eleito reitor da universidade, ele havia imposto uma questão: libertar aqueles 53 pacientes que estavam encarcerados pelo crime da ignorância médica. E eles não podiam pagar essa dívida, porque também eram outros ignorantes. Então o jovem médico aceitou o cargo, mas com o encargo de libertar os pacientes. Um dos amigos perguntou-lhes: e que farás com eles? Tratá-los-ei. Procurarei qualquer medicação, qualquer terapêutica, para que saia daquela situação lamentável. E se não conseguires nada, que farás? Eu os amarei. Afinal, são criaturas que adoeceram, dignas do meu mais profundo respeito. Ali estava ele, e lá dentro exalava a podridão. Naquele ambiente escuro, com uma clarabóia muito suja, escutava-se o grito da loucura, as vozes que intercambiavam acusações, maldições e desesperos. Então o guarda perguntou: que deseja o senhor? E desenrolando o papel pardo amarelado que trazia na mão, libertá-los, abrir as grades da prisão. O jovem meneou a cabeça e disse: o doutor é um sonhador. Não sabe que se tratam esses homens e mulheres que aí estão, da Ralé, da Borra, não só de Paris, mas também da Europa. Sucede que ali estavam também adversários políticos, que a tragédia de Luís XVI e a má fama da sua polícia haviam encarcerado no caráter punitivo, como acontece nos dias de hoje. E o soldado, meneando a cabeça, disse: mas eu não os libertarei, embora o senhor seja o reitor da universidade, porque se eu os libertar, eles me matarão, e depois matarão ao senhor e ao seu comparsa. A Revolução me deu direito de cidadania, eu sou cidadão. Então eu agora tenho os meus direitos de cidadão preservados pelo Código dos Direitos Humanos, que foi publicado neste ano. O jovem não se rendeu. Voltou-se para o trabalhador braçal e disse: por favor, cerre as correntes que passam com os seus cadeados pelas portas. O trabalhador braçal, que era um serralheiro adrede contratado, disse: mas doutor, eu fui contratado para fazer um serviço, mas o senhor não me disse qual. O soldado tem razão, ouça-os, são loucos, e eles nos irão matar. O doutor ficará célebre, mas eu sou povo, sou gente, eu tenho a cidadania francesa, tenho família, e se eles a mim me matarem, que será da minha família? Foi então que, no gesto de estoicismo, o jovem médico acercou-se do guarda e pegou um molho de chaves, procurou a chave mestra e, dirigindo-se ao cadeado central, tentou abri-lo. Enferrujado, difícil, até que deu uma volta e as correntes começaram a cair no lado exterior
das portas trancaveadas. E através de uma chave mestra saiu ele tentando abrir cada cela. E o guarda, envergonhado, seguiu em pós. E o serradeiro também. Menos de 2 horas, aquele exíguo corredor estava com pessoas dementadas, superlotado. Aqueles indivíduos, uns agressivos, outros dementes, alguns em catatonismo, outros em fúria. Era um verdadeiro pandemônio. E o jovem médico, no 3º degrau de uma leve escada que levava à saída, sorria, contemplando parte da humanidade. É naquele momento que a história da psiquiatria apresenta uma das suas páginas mais belas, porque esse homem que libertou os psicopatas chamava-se Felipe Pinel. E esse notável Pinel declarava que a enfermidade não pode ser castigada no enfermo. Ela deve ser tratada porque tem uma finalidade que escapava à mentalidade da época. O gesto de Felipe Pinel, que traz à psiquiatria uma nova terapêutica mais humanizada, porque até então eram os banhos, era o poço das serpentes. Acreditava-se que se o psicopata tomasse um choque muito forte, ele ficava bem. E se atiravam numa cova profunda. Quem não morria da queda, continuava esquizofrênico. Então alguém teve uma ideia de encher de água, porque o baque seria menor. E os pacientes eram atirados. Quem não morria da queda, nem afogado, continuava esquizofrênico. Foi aí que tiveram uma ideia excepcional, colocar serpentes, para que o pavor fizesse-os recobrar a lucidez. E aquele que não morria da queda, que não morria afogado e que não morria picado da serpente, continuava esquizofrênico. Era o conceito vigente. Mas Felipe Pinel abriu as portas da higiene mental para dizer que se tratava de uma situação de característica cerebral. Era o cérebro que enfermava, teoria da época. E o seu exemplo foi tão notável que um outro médico na cidade de Londres abriu as prisões infectas abaixo das águas do Tâmisa, na Torre de Londres, para libertar os pacientes esquizofrênicos. E o exemplo desse notável médico inglês chegaria à Itália e em Roma, no castelo de Sant'Angelo, nos pântanos vaticanos. O doutor Chiarucci libertaria também os psicopatas, numa tentativa de criar uma nova mentalidade para o ser, para a criatura humana. O século XIX começava com perspectivas admiráveis, mas, no entanto, na área das doutrinas psicológicas, não houve quase contribuição nenhuma. Por volta de 1911, dando-se um salto quântico, a ciência psicológica conseguiu descobrir várias realidades cerebrais. Porque na década 1880, 1890, ali mesmo na Salpêtrière, um admirável fisiologista resolveu tentar descobrir por que as mulheres entravam em crises graças à histeria. E esse admirável pesquisador irá abrir as portas da psicologia fisiológica para atender a sociedade humana. Ele realizava as primeiras experiências de hipnose e a sua atividade nas terças-feiras abalaram a cultura médica europeia. Aquelas terças-feiras tornaram-se célebres e as aulas que eram dadas no anfiteatro de medicina para a classe refinada de convidados especiais eram um espetáculo, principalmente por causa das histéricas parisienses. Entre elas, destacava-se uma normanda, e essa normanda, quando entrava em transe de hipnose, era capaz de realizar
algo que jamais se notara no cérebro humano. A Alcina, entrando em tese, mudava de personalidade. E foi nessa época que se descobriram as personalidades duplas, as personificações múltiplas. E em 1869, o professor Pierre Janet, discípulo do insigne mestre, ofereceu à sociedade um livro muito curioso, Personalidades Psicopatas. Ele dizia que os portadores de mediunidade eram todos eles psicopatas histéricos, esquizofrênicos, ou simplesmente simuladores. No estado de exaltação da consciência, eles desvelavam personalidades ocultas pelas frustrações da juventude. E o livro foi um verdadeiro horror contra a mediunidade. É um livro sem nenhuma base científica, porque o Dr. Pierre Janet jamais pesquisou o médium. Pesquisava psicopatas. E é natural que no sanatório psiquiátrico, aqueles pacientes pesquisados são portadores de alienação mental. Porém, a má-fé e o desejo de ridicularizar uma doutrina nova fazia parte das experiências daquele notável mestre que de tal forma se fez célebre que Freud abandonou Viena em 1885 e se transferiu a Paris para ser discípulo desse admirável fisiologista. E se entusiasmou tanto com ele que, ao ter um filho varão, deu-lhe o nome de Jean-Pierre. Jean-Pierre era, portanto, uma personalidade muito singular. E ele, realizando as suas experiências, abriu as portas do conhecimento para o cérebro. É curioso dizer que, em determinado período da medicina, se acreditava que nós pensávamos pelo fígado e amávamos pelo coração. Até hoje, muitas dizem: eu te amo com todo o meu coração. O coração não ama. O coração é um órgão elástico que pulsa. Ah, mas quando eu sinto amor, eu sinto uma emoção. Também quando tem ódio, quando tem ciúme, quando tem raiva. Porque é um órgão que expressa, na dilatação das artérias cardíacas, a emotividade. Mas muita gente acreditava nisso como a última palavra da ciência. Então, quando alguém me fala de ciência, com a boca cheia de ilustração, eu acho graça, porque a ciência já foi tão ridícula que começou através das superstições até adquirir cidadania, conforme o conceito moderno do filósofo Kuhn, quando define o que é ciência. E me lembro que muita gente pensava que o nosso fígado era a sede do pensamento. Mas depois de algum tempo eu vi que tinham razão, principalmente as mulheres. Porque toda vez que a mulher pensa, ela põe a mão no fígado. Toda vez que ela fica com raiva, ela põe a mão e então ela é muito inspirada na área do combate verbal. Mas o Dr. Charcot teve a ocasião de observar que o cérebro, essa massa pardo acinzentada, era um verdadeiro universo e que na parte normal, consciência, albergava-se uma parte curiosa, a das lembranças. Portanto, havia um subconsciente, um abaixo da consciência, as nossas lembranças. Quando Freud foi estudar essas lembranças, especialmente na histeria, e era um rebelde, porque a histeria é o fenômeno derivado de uma disfunção uterina. Ele discrepou do mestre, que estabelecia que somente as mulheres eram histéricas, porque somente as mulheres possuem útero. E Freud, o grande amigo da cultura judia de Viena, disse: não, mas há muitos homens histéricos, mas eles não têm útero, então botem, mas eles são histéricos. Aliás, eu conheço alguns. E estabelece uma ordem nova, dizendo que abaixo da consciência, abaixo da subconsciência, existe um mundo inexplorado, que é o inconsciente. Posteriormente, quando Carl Gustav Jung se divorcia da libido freudiana,
ele vai dizer que esse inconsciente apresenta sob dois aspectos: o inconsciente geral, universal, e o inconsciente individual. Por esta razão, nós teríamos arquivados em nosso inconsciente profundo todas as informações. E no caso da mediunidade, não era um fenômeno paranormal, era um fenômeno de despertar do inconsciente coletivo. Mas a tese é falsa, porque ao invés de ser o despertar do inconsciente, da pessoa ter herdado, é nada mais, nada menos do que a lembrança do inconsciente de uma existência que realmente teve naquela oportunidade. Nós voltaremos ao assunto. Aquela escola fantástica abriu as portas a uma análise profunda do cérebro. E Charcot mantinha a sua posição de cientista investigador. Mas certo dia estava presente o reitor da Universidade de Atenas. E estando presente, ele se fascinou com a possibilidade da hipnose, da mudança de comportamento. Alcina assumia a personificação de um homem, de um adulto, de uma criança, de uma mulher, de uma autoridade, de um tipo comum, de uma personalidade de relevo. Então o doutor Paiás perguntou a Charcot: você me permitiria que eu hipnotizasse Alcina e lhe fizesse uma proposta? Como não? Ele hipnotizou-a e pediu que ela assumisse a personalidade de Galeno. Galeno era médico grego do século II depois de Jesus. Alcina tomou uma postura máscula e, com uma voz gutural, ela era analfabeta, começou a conversar com o doutor Paiás em grego, grego antigo. E durante 2 horas, eles dialogaram sobre ciência do século II, o conceito das enfermidades através dos distúrbios do sangue, da bilis amarela, da bilis negra, e etc. E ao terminar, o doutor Paiás perguntou: você seria capaz de escrever no quadro de giz algo sobre a fisiologia humana? E Alcina, analfabeta, tomou do giz e escreveu esta frase, ipsis verbis: a ciência fisiológica irá evoluir de tal forma que se encontrará um sistema nervoso que irá definir todas as questões do comportamento humano. E assinou Galeno, na letra que a história conhecia do notável médico grego. Então, diante deste fenômeno, que não demonstrava uma personalidade patológica, ele perguntou ao doutor Charcot: como você explica isto? Eu não explico nada. Eu sou cientista, não sou filósofo. Muitas vezes aqui há personalidades peculiares, dizendo-se haverem vivido antes, mas nós sabemos que antes ninguém vive, tudo se dilui. Foi a primeira experiência técnica do inconsciente individual, através de uma sensitiva histérica, que era em realidade uma médium, apresentando que o indivíduo é muito complexo na sua realidade cerebral. Naquela época, acreditava-se que o cérebro possuía apenas 5 bilhões de neurônios. E como diariamente morrem 15 mil, mais ou menos aos 40, 45 anos, nós ficávamos algo dementados. Porém, mais tarde, por volta de 1920, acreditou-se que nós possuíamos aproximadamente 20 bilhões. E por mais que morressem, os que ficavam substituíam aqueles que se desintegravam, como nos órgãos duplos. Mas por volta de 1950, com a evolução da óptica, dos microscópios, aqueles dados subiram para 50 bilhões. E na atualidade, são contabilizados 100 bilhões de neurônios, que produzem aproximadamente 65 neuropeptídeos. E esses neurônios, com seus axônios, com as suas caudas, são responsáveis pelo nosso pensamento. E ficou demonstrado que a perda dos neurônios durante a vida
Naturalmente, diminui a motricidade. À medida que envelhecemos, perdemos um pouco da avidez, das ambições, da memória, principalmente se somos preguiçosos. Mas se nós temos uma mente ativa, conservamos bem o nosso patrimônio psíquico até os 90 anos. E aqui é um caso. Eu tenho 90 anos e uma memória excelente, sem modéstia, nem falta de modéstia, nem nada, apenas tenho a memória. E diariamente eu faço teste para ver se o primo Alzheimer já está chegando. Porque muita gente pensa que ter boa memória é lembrar de coisas do passado. Não, não, é lembrar de coisas de ontem. Porque do passado estão fixadas, mas as de ontem, os neurônios já não fixam. E eu estou sempre lendo. Eu tenho uma sobrinha neta muito querida, que adora ciência, e que me promete os livros e nunca me empresta. É uma coisa curiosa. Então, eu fico lendo os livros que ela me promete, e fico revendo se memorizei. Então, diariamente, eu digo assim, mas aquilo que eu li segunda-feira, eu estive com fulano, o que é que fulano me disse? Quem quiser ver-se livre de Alzheimer, exija da sua memória a prestação de contas. Lembre-se de fulano. E o que é que fulano disse? Não coloque a imaginação, não minta. Procure manter a memória em dia. Mas você disse assim, mas eu tenho uma ótima memória. Quando eu contava 5 anos, não é vantagem nenhuma. A vantagem é ter 70 e lembrar do que leu ontem. Então eu me lembro do que li hoje de manhã, do que comi a semana passada, e do que desejei comer e não comi. Porque viajando muito, o nosso tema vai ser um pouquinho árido, eu vou provocar um pouco de sorriso, para que nós tenhamos uma grande quantidade de uma imunização, que é essa substância na saliva da língua que nos imuniza contra enfermidades infecciosas do aparelho respiratório, a imunoglobulina. Eu tenho um filho que é médico, e ele é o exemplo da ironia, e é um filho extraordinário. Viajando muito, ele se permite aconselhar-me, porque eu venho de uma família modesta, de uma cidade do interior, Feira de Santana, que é uma cidade a mais linda do mundo, depois de São José do Rio Preto, naturalmente. E então ele me diz assim, tio, o senhor necessita de ter aplomb, ter charme. E eu digo, mas o que é isso, meu filho? É que às vezes o senhor é obrigado a ir a banquete, não é? Eu digo, sim, o povo faz essa loucura. E eu tenho que ir, pois vou lhe dar um conselho. Sempre que o senhor vá a banquete, não atue como pobre. E eu perguntei, como é que pobre faz? Quando ele vê aquela mesa referta, ele faz, oba! Então, é a característica que ele é pobre. Faça como rico. E como é que rico faz? O rico olha com nojo. Então, toda vez que eu estou viajando e eu sou levado a qualquer mesa, grande ou pequena, eu levanto um pouco o lábio, a inglesa, e dou aquele riso de quem está acostumado. É claro que eu estou acostumado, porque eu nunca usei, estou acostumado. Mas então, é necessário que nós façamos uma regressão muito profunda para podermos acompanhar esse desenvolvimento muito peculiar. Daí as experiências de La Salpêtrière e a publicação do livro do notável médico sobre o inconsciente falham, porque a proposta de Jean-Martin Charcot é uma proposta belíssima, mas de fato a ele não interessava a filosofia, interessava a investigação. E para tanto, hoje nós sabemos que uma das experiências de Alzheimer, como é uma anedota, a pessoa diz ao paciente, o médico depois de examinar diz, tenho 2 notícias, uma má e uma boa. Qual é que você quer que eu dê primeiro? O paciente diz, a má. Pois é, você está com Alzheimer. Não diga. E a boa? Daqui a 10 minutos você esqueceu. Então, é uma coisa realmente fascinante para viver. Daí eu faço o teste de Alzheimer e as pessoas me testam. Divaldo, você lembra de mim? Uma pessoa que eu vi com 8 meses de idade, depois 40 anos, quer que eu me lembre. Eu então sorrio e dou uma de Chico Xavier. Deus te abençoe. Saí. E outros me perguntam, você lembra de mim? Só falta eu pedir o número da carteira de identidade. Ele diz, você não é médium? Eu digo, sou, mas eu não trabalho no serviço de identificação. Daí nós temos que zelar por uma memória ativa. Nada dessa coisa. Eu me esqueci e deixa esquecido. Eu não deixo.
Vou ensinar-lhes uma técnica. Se aqui na palestra eu for dizer o nome e houver um branco, eu tenho que saltar, sem que o auditório perceba que eu me esqueci. Mas eu deixo no inconsciente a memória. Qual era o nome? Qual era o nome? Qual era o nome? Está no arquivo. E esse arquivo é bom, não é igual ao do INPS, que a gente não acha nunca a ficha. De repente o nome vem, e então a gente dá uma volta e cita o nome, e ninguém se deu conta que ele chegou tarde demais. Mas a gente faz a caridade. Nunca se permita colocar a sua memória nesse ponto cômodo. Ah, deixa para lá. Tanto deixa para lá que fica lá e não volta mais para cá. Então, é um período áureo, 1880, 1890, até que, no ano de 1891, foi publicado um livro por um certo marquês, ou melhor, por um certo personagem inimigo do Espiritismo. Ele escreveu um livro, O que é o Espiritismo? E era tudo que o Espiritismo não é, fazendo um ataque sórdido à mediunidade, que os médiuns somos psicopatas. E toda vez que alguém me diz isso, eu acho lindo, digo, curioso. Nietzsche não era espírita e era psicopata. A história nos fala dos grandes psicopatas, como Nabucodonosor, que mandou construir os jardins suspensos da Babilônia para sua mulher, uma das 7 maravilhas do mundo, e era psicopata, não era espírita. Nero, e a Casa Júlia de Roma, que nos deu 12 imperadores, 6 dos quais absolutamente psicopatas. E também alguns religiosos de outras doutrinas são psicopatas. Nada tem a ver a doutrina espírita com o transtorno de natureza mental. E a pessoa fica sem argumento. Pois o barão von Hartmann escreve que os médiuns espíritas são psicopatas. No ano de 1891, o notável médico russo escreve uma obra que hoje é clássica, intitulada A Respeito da Mediunidade. E ele lança esse livro em resposta ao barão von Hartmann. Alexander Aksakov lança o livro notável de Espiritismo e Mediunismo e nos apresenta as várias fases da mediunidade e apresentando fatos corroborados pelos maiores cientistas da Europa no século XIX, obviamente na atualidade também. Aquela mensagem antes da manifestação de natureza psicopatológica vai cedendo lugar a uma visão mais ampla da própria medicina. E por volta dos anos 20, no século passado, houve um passo gigantesco. Em 1911, num hospital de psicopatas na Suíça, uma mulher foi levada à banheira à força. Ela estava em depressão profunda e não tomava banho. Então foi levada à força. E ao ser levada à banheira, ela esperneou e bateu a cabeça na borda da banheira. Fez uma concussão cerebral e estabeleceram que estava morta. Durante 3 dias ela foi velada. E na hora em que foi colocada no caixão, ela levantou-se e fez uma pergunta lúcida: aonde está o meu marido? É claro que metade do povo saiu correndo, porque ela estava morta. E ela fez uma pergunta lúcida: onde está meu marido? Os médicos anotaram: concussão cerebral, quando não mata, cura a depressão. Foi a primeira observação. Mais tarde, em Berlim, em 1912, um psicopata que tinha a tendência suicida através da depressão profunda, tentou enforcar-se, rasgou os lençóis, fez uma corda, preparou-se, fez o laço e quando ele se atirou no ar, um guarda casualmente ia passando. Abriu a cela, cortou a corda, ele caiu, recuperou a lucidez. Então os médicos anotaram: enforcamento, quando não mata, cura a depressão. Olha que terapêuticas notáveis. Mais tarde, um outro psicopata, em Zurique, atirou-se do 4º andar pela janela. Suicídio. Caiu na rede elétrica que passava embaixo, tomou um choque, foi jogado longe, não morreu, ficou bom da depressão. Então os médicos colocaram: choque elétrico, quando não mata, cura a depressão. Mas meditando a respeito das 3 hipóteses, eles notaram um fato peculiar e único. É que em todos 3 o cérebro ficava sem oxigênio.
Se fosse possível desoxigenizar o cérebro por determinado espaço de tempo, havíamos encontrado o caminho da cura da depressão. Foi então que o médico americano, que residia em Viena, começou a fazer experiências com o metrazol e a insulina. Dava altas doses de insulina a pacientes psicopatas, eles faziam essa anóxia cerebral e lentamente recuperavam a saúde. Mas o problema era descobrir qual era a dose exata, porque invariavelmente matava os pacientes. Mas o metrazol e a insulina passaram a ser produtos de melhora do paciente. Entre os pacientes, Nijinsky, o grande bailarino, que era um depressivo esquizofrênico crônico, foi tratado por ele e recuperou a saúde. Mais tarde morre porque tem uma recidiva, mas estava nas experiências de encontrar uma causa, ao mesmo tempo terapêutica, para a esquizofrenia, para a depressão, que era uma forma de esquizofrenia naquela época. Por volta de 1935, um médico holandês teve a oportunidade, toda vez que morria um epiléptico, porque ele notou que o epiléptico nunca era esquizofrênico e que o esquizofrênico nunca era epiléptico. Por que razão? Porque na convulsão epiléptica, o cérebro ficava sem oxigênio, então não tinha como ter esquizofrenia. Cada vez que morria no hospital um epiléptico ou um esquizofrênico, ele fazia uma trepanação craniana, tirava o cérebro e estudava. E estabeleceu que havia uma diferença tópica entre o cérebro de um e o cérebro de outro. Era o doutor Nicolais. Ele dirigia o Instituto Interamericano de Varsóvia e também da Holanda. Esse trabalho, que foi admirável, esteve nas mãos dos psiquiatras por muito tempo. Mas foi no ano de 1939, no dia 3 de novembro, que em Roma houve um grande congresso de psiquiatria universal. E nesse congresso foi apresentado um pequeno aparelho de 110 volts por 3 jovens médicos psiquiatras, o Dr. Cherlet, o Dr. Bini e o Dr. Kalinevski. Era um russo e 2 italianos. Eles perceberam que, se aplicasse no cérebro, nas têmporas do paciente, uma certa carga de 110 volts por determinado tempo de segundos ou minutos, a pessoa tinha anóxia. Então, o cérebro parava e, com a repetição, vinha a cura. Aí nós passamos ao período da eletrochoque terapia. Eu lhes contaria uma experiência muito curiosa. Como eu sou médium desde criança, muito cedo eu fui trabalhar e fui ser funcionário público, uma missão linda que Deus me deu. Porque ser funcionário público no Brasil é uma benção. E eu tive a glória de ser chefe de seção. Portanto, eu fui uma pessoa agraciada. E sou aposentado pelo SUS. Isso é também outra benção. E então, naquela oportunidade, eu via os espíritos. Ainda os vejo. Mas naquela época, 1946, 47, eu os via no estado um pouco patológico. E estava trabalhando quando alguém no balcão me chamava e eu ia atender. E o meu chefe, que não gostava muito de mim, nem eu dele, se aproximava e dizia: e agora o que é? E eu ficava irritado, porque eu estava falando e me sentia humilhado de ele estar ridicularizando-me. Quer dizer, mas eu estou atendendo o cliente. Ele: qual cliente? Aí o cliente desaparecia, eu voltava. Nós brigamos tanto, que ele resolveu me mandar um psiquiatra. E eu achei elegantérrimo ir ao psiquiatra. Porque todo mundo me dizia que aquilo era delírio, que aquilo era um estado de alucinação. E eu fui ao psiquiatra. Quando eu cheguei, o psiquiatra me perguntou, eu levei a requisição: o que é que você tem? Não, é o meu chefe, eu sou funcionário do IPASE, do Instituto. Ele disse que eu tenho alucinações. Mas por que ele diz isso? Porque eu vejo os mortos. O psiquiatra sorriu e disse: vê os mortos. Digo: vejo. E o que é que você está vendo aqui? Eu estou vendo um morto dizendo que é seu pai. Não diga. Digo: é. E como era o nome do meu pai? Ele está dizendo que é fulano.
Ele disse, mas quer dizer que você vê os mortos? Deite aqui nessa caminha. E eu deitei na tal caminha, achei aqui na maravilha. Ele disse, tira o sapato. Eu tirei o sapato. Eu disse, vou ficar bom dessa loucura. É uma coisa fantástica. E aí eu comecei a orar. Quando eu estava orando, apareceu meu espírito, que é muito meu amigo, há mais de 70 anos, e ele me disse, Baiano, ele vai te aplicar o eletrochoque. Tu já não tens a cabeça boa, com o eletrochoque vai ser uma tragédia. Foge! Eu pulei da cama, peguei o sapato, desci 9 andares mais rápido que o elevador. E claro, cheguei ao instituto, e o chefe disse, então, eu digo, ele mandou eu deitar numa caminha e disse que eu estou curado. E daí por diante era um tormento, porque se me chamava, eu não ia, e às vezes era um cliente do instituto. Então eu encontrei uma solução. Eu tinha uma colega, gordinha, porque a mulher gordinha é bonita aqui para nós, não é? Essas mulheres cabide, uma gracinha, mas só tem osso. É uma coisa má. Eu não tomo passe com gente magra demais, porque não tenho o que dar. Mas quando é gordinha, dá suor, dá fluido, dá o fluido animal, é uma benção. Muito bem. Então eu tinha uma colega gordinha, que se chamava Georgeta. Ela me queria muito bem, o que era recíproco. E um dia ela me vendo muito triste, ela perguntou assim, Pereira, ela me chamava Pereira, você vê mesmo? Eu digo, você acha que eu ia fazer esse papel ridículo, sabe, para perder meu emprego se eu não visse? Eu vejo esses demônios e eu fico confuso. Eu não sei quem é quem, eu não sei quando é gente, não sei quando não é. Ela disse, vamos fazer uma coisa, eu não vejo nada de morto. Toda vez que você veja no balcão, você olha para mim, eu olho para lá, sim ou não. Aí resolveu o meu problema. Alguém chamava de Valdo, eu, Georgeta. E fiquei curado. Mas um dia ela não foi trabalhar. E foi uma tragédia, porque eu não sabia o que fazer. Até que eu vi chegar alguém e disse, pois não, ele está me chamando. Aí levantei e comecei a conversar com o indivíduo. Nesse momento, o meu chefe veio furioso. Ele era temperamental. Em outras palavras, ele era meio obsidiado aqui para nós. Então ele chegou e perguntou, e agora? Eu disse, estou atendendo o cliente. E o que é que o cliente quer? Eu trabalhava no setor de seguros privados. Ele quer mudar a beneficiária do seu seguro. Pois não. Qual é o número da apólice? E eu vi a apólice na mão. Sempre começava por 120 mil. Eu dei o número. O meu chefe foi ao arquivo e tirou o processo, havia o processo. Então ele ficou trêmulo. Ele disse, mas Divaldo, você adivinhou? Eu digo, adivinhou nada, eu estou vendo. Ele disse, pergunte o nome dele. Eu disse, já perguntei, fulano de tal, era o que estava no processo. E o que é que ele quer? Eu aí perguntei, o que é que o senhor deseja? Ele disse, bem, eu fui muito bem casado e havia feito uma apólice total, aquela que se recebe em vida. E dediquei a minha mulher como beneficiária. Ela morreu e agora eu estou casado em segundas núpcias e quero deixar para minha segunda esposa. Eu quero mudar. É difícil? Eu digo, não, senhor. Fazemos um anexo. O chefe assina, eu assino e o gerente e fica tudo bem. Aí o chefe disse assim, como era o nome da esposa? Não olhe para cá. Eu olhei para lá e dei o nome. Ele disse, coincide. Eu disse, mas não tem nada de coincídio, o homem está com a apólice na mão. Ele disse, Valdo, deixa de brinquedo. Esse homem já morreu. Aqui está. Ele havia desencarnado e não notou. Ainda estava preocupado com a desencarnação da mulher. A partir daí, o meu chefe passou a acreditar. Ele olhou para mim, claro, se benzeu. Só faltou aquela frase célebre, vá de retro, Satanás. Mas como não havia muito evangélico na época, ele ficava me olhando. E quando eu ia levantar, ele dizia assim, não é gente não, é morto. Muito bem. Aí a medicina foi crescendo, mas ao mesmo tempo, uma ciência que foi apresentada 18 de abril de 1857, Espiritismo, começou a crescer, e os fenômenos de natureza psicopatológica tornaram-se muito complexos, porque aqueles fenômenos não eram realmente um distúrbio do comportamento, não era um distúrbio das nossas comunicações de natureza cerebral. Tratava-se de um sentido novo, que o eminente pai da fisiologia no século XIX denomina como sexto sentido,
E Allan Kardec, que nos deu a doutrina espírita, denominava como mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica, não é um dom, não é um privilégio, não é um caráter excepcional, todos possuímos. Porque nós temos o sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso tal e tal, e o endocrínico. Nós temos, portanto, esse grupo de glândulas endócrinas e exógenas, como o fígado, e através das ramificações da pineal, com outras glândulas, conseguimos captar vibrações e ondas além do critério normal. Graças a pesquisas, nós sabemos que a glândula pineal tem duas funções básicas: preservar as funções do aparelho genital até o momento das manifestações que completam a sexualidade fisiológica do indivíduo, controlar a epiderme através da produção de uma substância e mais nada. Mas depois de certo período ela calcifica, e essa calcificação transforma-se em antenas. Segundo o Dr. Sérgio Felipe, que defendeu uma tese na USP, essas antenas são captadoras transmissoras que produzem a mediunidade orgânica. A mediunidade pode romper em qualquer época, na infância, na idade madura, na velhice, mesmo depois dos 80 anos. Há casos de médiuns que aos 80 anos passaram a psicografar excelentes obras polonesas de grande beleza doutrinária. Então, a mediunidade foi se expandindo, a doutrina espírita cresceu, e nós tivemos que enfrentar o grande debate entre a psiquiatria e a psicologia espírita. Toda a doutrina da psiquiatria do passado era materialista, fundamentada no pensamento behaviorista da psicologia atual. Mais tarde, as investigações nos levaram a uma visão mais ampla da psicologia. Com a psicanálise de Freud, tudo se tornou muito mais complexo. A criatura humana é um animal portador da libido, e tudo é fundamental desde que a libido esteja de acordo conosco. E a psicologia cresceu de tal forma que apareceram várias correntes, até 1975, em Big Sur, na Califórnia, quando os grandes seminários ali realizados com cientistas criou a psicologia transpessoal. A psicologia que acredita na imortalidade da alma, a psicologia que acredita na reencarnação, nas obsessões, e, acima de tudo, que traz um grande contributo para a humanidade. Mas essa psicologia já está exarada no Livro dos Médiuns. Quando Allan Kardec, no capítulo número 24, diz textualmente, na linguagem da época: muitos dos pacientes que se encontram no hospício, ao invés de serem loucos, são obsidiados. Eram portadores de espíritos que os aturdiam. E então a cura desses indivíduos vai depender de alguns fatores: a oração, o desenvolvimento do amor, a prática da caridade, a paciência, no mesmo capítulo. E Allan Kardec terá a oportunidade de dizer, na última página do Evangelho, segundo o Espiritismo, que, quando a obsessão é muito prolongada, ela se transforma em loucura, porque os nossos órgãos cerebrais se desconectam, e nós necessitamos, nesse momento, da assistência médica e terapêutica convencional. Então, nós vamos ver que a esquizofrenia nem sempre é de natureza nervosa. É uma disfunção que leva o indivíduo alienado a criar o seu mundo e viver nesse mundo paralelo ao nosso. Ele não é um desventurado, ele é uma pessoa feliz. Ele tem o seu mundo onde se movimenta. Nós é que estamos fora daquele mundo, como o autismo moderno. Felizmente, a partir dos anos 70 do século passado e a partir do ano 2010, o autismo passou a ter cidadania, porque era considerado depressão, como também o transtorno do pânico era depressão. Mas no ano de 1970, um médico, psiquiatra, teve a ocasião de separar toda a sintomatologia do distúrbio do pânico daquilo que é depressão.
e mostrar que são transtornos emocionais, não doenças, transtornos de comportamento emocional. Assim também o autismo deixou de ser doença e agora está na moda. Por quê? Porque está havendo a maior irrupção de autismo na Terra. E melhor dizendo, maior facilidade de diagnóstico. Antes se confundia com esquizofrenia. E agora as características nos dão essa auréola autista em 4 graus diferentes. E não sendo uma doença, não tem cura. Mas o indivíduo pode ter uma vida quase normal. E está agora em moda, porque em cada 68 crianças, uma é autista. É um índice alarmante, que a psicopedagogia não conseguiu encontrar na infância a causa matriz. Qual seria a razão? Estresse, a vida que nós levamos, a alimentação, a poluição. Mas isso são justificativas. Para nós, o autismo é o fenômeno de resgate espiritual. E é como a Terra está neste movimento de transição para o mundo de regeneração, aqueles espíritos mais endividados voltam. Mas o que a mim me fascina no autismo é a memória do autista. Ele é portador de uma memória excelente. Invariavelmente não olha para nós, olha sempre para baixo, invariavelmente. Mas a sua audição é de uma perfectibilidade fascinante. Eu tenho visitado escolas de autismo, estive na cidade de Quito, no Equador, ao lado de um especialista em autismo, o Dr. Juan Danilo Rodrigues, e tivemos a oportunidade de trabalhar nesse sentido o lado espiritual do autismo. Quem aqui tem filho autista, e no mínimo 10% tem, que ame, porque o amor soluciona qualquer problemática, que fale num tom suave, porque os ruídos perturbam-no. O autista é alguém que tem um modo de vida especial. É, portanto, uma pessoa normal, com características especiais. Não é mais patológico que a gente tinha vergonha de levar o filho, e muita gente ocultava o filho, aprisionava, para ninguém ver que ele tinha o autismo, ou outro transtorno que nos humilhava pela nossa suprema ignorância. Então, o Espiritismo vem dizer que o autista está ligado aos pais pelo passado, por atos de tal e qual natureza, que eu não vou alongar, porque não é o nosso tema. Genericamente, é o tema psiquiatria e obsessão. Então, estamos no momento em que também as obsessões perturbam no autismo a conduta do paciente, quando ele se faz agressivo. Só há um recurso que é o do sorriso, da paciência, da terapia musical, para poder produzir harmonia. E recentemente um autista ganhou o Prêmio Nobel pela sua excelência de memória. E nessa casa em Quito, que nós visitamos, tivemos a ocasião de ver casos terríveis de autismo, desde aquele que bate a cabeça na parede sentado, àqueles que ficam atirados ao chão e que não enunciam palavras, urram, berram, são seus únicos meios de comunicação com o mundo. No entanto, ali está um espírito amado, que capta as nossas vibrações. Esse nosso querido amigo, o Dr. Juan Danilo Rodrigues, estará no Brasil em outubro. E para o ano ele vai realizar uma série de seminários para contribuir com a terapêutica que ele criou e publicou numa obra que, aliás, temos aí chamada Aliana. É uma palavra quichua, resultado das suas experiências na Universidade do Sul, na Universidade dos Andes, quando ele conviveu com os índios quichuas do Equador e faz uma ponte entre a medicina acadêmica e a medicina quichua, apresentando uma medicina vibracional. E nós vamos saindo das terapêuticas mais pesadas, porque a evolução terapêutica veio a Segunda Guerra Mundial e vai isolada a terapia do eletrochoque. Nos anos 50, recuperamos o eletrochoque. E se descobre que ele afeta
o sistema nervoso central. Então, se recusa a aplicação. Nos anos 60, aparecem os barbitúricos, os célebres medicamentos de faixa negra, e uma revolução para a esquizofrenia que pode ser controlada, que pode dar ao indivíduo um bom nível de vida, através da terapêutica médico-psiquiátrica. Mas, como naqueles casos de esquizofrenia mediúnica, de perturbação, o indivíduo necessita também de receber a terapia espírita, a bioenergia, a aplicação de passes, a mudança do seu comportamento moral. Porque para que haja um encaixe entre o espírito perturbador e o indivíduo, há de encontrar a afinidade. E somos nós, devedores, que abrimos o gatilho da afinidade. Então, deveremos trabalhar com o paciente obsidiado, ou paciente esquizofrênico ou depressivo, sempre de forma edificante, até que os mentores possam levar as sessões mediúnicas, denominadas de desobsessão, para que a entidade perversa seja necessariamente educada. Através dessa educação, dessa correção, haverá naturalmente o equilíbrio e a recuperação. Portanto, o Espiritismo trouxe para a medicina um grande contributo. Demonstrar que nós temos uma vida além da vida física, e que além da vida física nós somos perfeitos, integrais. A vida orgânica é uma cópia da vida espiritual. A vida verdadeira é a espiritual. A vida física é uma aprendizagem. Por isso que a doutrina espírita trouxe na sua filosofia a parte ética, essa parte moral do Evangelho de Jesus. E você pode considerar uma religião, porque recomenda-nos Deus, a prece, a caridade, o espírito de solidariedade, de amor e uma série de requisitos éticos perfeitamente cristãos. Porque o ser mais elevado que Deus nos ofereceu como guia e modelo é Jesus Cristo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Enquanto a questão 621 fala, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Nós somos uma consciência que traz as nossas memórias do passado, na consciência atual, no subconsciente ou no inconsciente profundo, arquivado no nosso corpo astral, como é muito conhecido. O Espiritismo chama corpo perispiritual. Somos uma trilogia, espírito, energia que pensa, perispírito, envoltório, semimaterial e matéria. A matéria transitória, o perispírito é o envoltório, que faz todas as impressões programarem o futuro corpo que nós teremos. Se, por exemplo, neste momento eu detono uma bala no cérebro, eu mato o corpo, desintegro, mas aquele órgão energético assimila, e quando eu me for reencarnar, eu terei um distúrbio de natureza cerebral. Se por acaso eu sou indivíduo perverso, traidor, caluniador, eu venho com um transtorno de natureza emocional. Não é exatamente quem matou morre, mas algo semelhante, porque de acordo com o peso específico da minha culpa, um processo de redenção através da fraternidade. Mas, ademais, Deus é amor e não estamos na terra para pagar, como normalmente se diz. Estamos na terra para nos recuperarmos do mal que fizemos. E o amor anula a multidão de pecados. À medida que nós amarmos, o mal que nós fizemos será diminuído, porque o bem anula o mal. Por isso que muitas vezes, vamos supor, eu tenho um acidente e perco um braço, e muitos me dizem, mas que desgraça, que bênção. Eu talvez fosse perder a vida. E como tenho mérito, porque apesar de devedor, eu também tenho ações nobilitantes, eu mereço ter a vida poupada e tenho um membro amputado. E posso continuar a viver. E mais do que isso, ao chegar a determinado nível de idade, eu posso ter uma moratória existencial. Contou-me Chico Xavier que quando ele teve o primeiro infarto, ele ia desencarnar. Porém, os espíritos nobres intercederam para que ele ficasse um período maior na Terra.
E então ele teve uma moratória e me contou num tom jocoso, como lhe era peculiar. Eu morava num prédio de 10 andares e olhando para baixo eu escapuli e caí no 5º andar. Então eu estou aqui no 5º. Se eu tomar uma nova queda, eu me esborracho no chão. Mas ele teve uma nova moratória, caiu do 5º andar e havia um toldo antes do térreo. Ele bateu no toldo, arrombou o toldo e caiu cardíaco. E ainda viveu de uma forma muito agradável até os 92 anos. Claro que eu não vou viver até os 92 anos, vou viver até os 110 anos. Porque a ciência tem requisitos hoje para prolongar a vida. E é natural que todos nós tenhamos as nossas necessidades de recuperar. E os médiuns, mais do que muita gente. Porque todo médium é um espírito endividado. Ele faz 2 reencarnações em uma. Enquanto o indivíduo normal tem o seu dia normal, o médium tem o dia normal e tem as noites tormentosas. Ali estão os cobradores, e então eles nos olham sorrindo, com ódio, e nós olhamos sorrindo e dizendo, você me paga. Na outra reencarnação você vai estar cá, eu vou estar lá, sorrindo sempre. E é muito peculiar esse fenômeno, porque como médium, com uma longa experiência, desde os 4 anos aos 90, são 86 anos de convivência na vida paranormal, eu também tenho entidades amigas e entidades inimigas, como é muito comum. E uma delas me disse um dia, olha, eu te vou matar. Eu disse, bacana, porque você é morto, então eu vou para lá. Então mudei só de vida. Mas nesse ínterim, por volta de uns 25 anos, eu tive um infarto do miocárdio, depois eu tive uma parada cardíaca. E me senti fora do corpo. Vi o meu corpo deitado e disse assim, morri. As pessoas chorando. Eu não sabia se era de contentes ou não. Porque a gente também chora, né? Ai, meu Deus, que bom, que desse eu estou livre. E chora. A interpretação do choro é muito relativa. E então eu fiquei muito preocupado, porque meu guia espiritual me havia dito, Divaldo, se você se sentir fora do corpo, se você vir do corpo e tentar falar com alguém e não respondeu, já desencarnou. Espere por mim. Eu, quando me vi fora do corpo, vi ali o corpo e fazia uma respiração boca a boca e dava um murro no coração. Eu disse, meu Deus, eu estou morto. Me aproximei de um velho amigo e gritei, Nilson. Nada. Ele chorando, eu, Nilson, eu estou vivo. Ele, nada, eu estou morto. E Joana me disse, espere por mim. Não vá se aventurar no mundo espiritual. Eu digo, daqui não saio nem depois da morte. Fiquei esperando Joana chegar. Mas ao invés de chegar Joana adiante, chegou minha mãe, que já era desencarnada. Ela chegou e eu perguntei, mãe, eu estou morto? E ela me deu a resposta, ainda não. Eu não gostei do ainda, que ela estava no processo. Eu disse, o que é que está acontecendo? Seus guias espirituais estão verificando se você fica ou se volta. Eu disse, que mãe é essa? Corra lá e diga para eu voltar, mãe. Eu sou uma criança, eu estou com 65 anos, eu cuido bem do meu corpo, nunca fumei, nunca tomei bebida alcoólica, nunca. O que é que há? Isso é amor ao meu corpo, vá lá depressa. E vi minha mãe sorrir e desaparecer. E fui levado de ambulância imediatamente para o protocolo, mas eu fiquei na sala, não fui atrás do corpo não, que não era bobo. Fiquei ali esperando Giovana. De repente minha mãe volta. E quando ela volta, eu perguntei assim, e o que é que eles disseram? Disseram que você vai viver, vai ganhar uma moratória. E eu perguntei, quantos anos? Aí se eles não disseram. Eu mentalmente disse, meu Deus, pelo menos 10 anos. Olha que animal, 10 anos. Mais tarde, quando eu voltei e completei 10 anos, que quase morri, aquele mesmo espírito que me ajudou no consultório médico, me disse, mas Divaldo, tu não és nada inteligente. A Deus, nada, ninguém peça pouco, peça muito. Porque se Deus estiver de mau humor, Ele corta metade. E a gente fica com a outra metade. Eu disse, não, mas quando eu pedi 10 anos, eu quis dizer 2010, olha. Então eu estou sempre jogando, estou negociando. Mas se deu a muito interessante. Porque eu fui vivendo e tal. E naquela ocasião em que eu pedi os 10 anos,
o espírito Humberto de Campos contou-me uma anedota espiritual. Porque o espírito não é aquela alma da Inglaterra que urra, que arrasta a corrente, isso é um pouco de fantasia. É a alma da criatura que perdeu o corpo. O espírito é a realidade, nós somos a apresentação. Então ele me contou que uma alma chegou a Deus e perguntou: Senhor, $1 bilhão de dólares, o que significa para o Senhor? Deus disse: 1 centavo. Não. E 1 bilhão de anos? Eu não entendo de eternidade. Mas 1 bilhão de anos, que tempo é? Deus disse 1 bilhão de anos, 1 segundo. Então a alma disse: Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus respondeu: espera 1 segundo. Então eu venho driblando Deus. E agora, quando eu completei 90 anos, eu me casei com um problema do nervo ciático. Olha que falta de gosto. E estou ciaticado. Estamos em um processo de divórcio litigioso. Eu estou quase para ganhar, mas ainda não consegui. Por isso que eu estou sentado. Peço desculpas, porque o meu especialista disse que eu tenho que fazer palestra sentado para ver se o divórcio sai mais rápido com o ciático. Então, dessa forma, o Espírito veio nos dar a melhor terapêutica para nos libertarmos da alienação mental, da esquizofrenia, da depressão, do distúrbio do pânico, da antipatia, através da lei do amor, a lei da caridade. Essa lei extraordinária de mudar o nosso comportamento crítico e crísico que estamos vivendo para um comportamento jovial. Nós somos o mundo e podemos mudar o mundo através da nossa mudança. Nesta noite, para mim, muito cara, na querida São José do Rio Preto, que eu visitei pela primeira vez no dia 20 de fevereiro de 1954, e proferi uma palestra no Centro Espírita, o Consolador. Então eu vi esta cidade crescer. Sou cidadão rio-pretano, velo por ela, oro por ela, e me sinto honrado de estar aqui com os senhores, com as senhoras, com as almas gentis e daqueles que nos escutam através do veículo social, os nossos internautas, os nossos amigos que estão acompanhando pela televisão, pela rede Amigos Espíritas. Então, desta forma, eu desejo deixar uma mensagem de que vale a pena viver. Ninguém morre, vale a pena amar. Quando nós amamos, nós somos adultos psicológicos. Quando nós queremos ser amados, somos crianças feridas. Somos ainda psicologicamente infantis. O amor é bom para quem ama. Porque quando nós amamos, nós produzimos serotonina, noradrenalina, dopamina, oxitocina, que são as substâncias da alegria. E através dessas substâncias, nós preenchemos o vazio existencial. O grande inimigo hoje é o vazio existencial. Nós temos tudo ou quase tudo, mas interiormente não estamos plenos. Por que se suicidam as criaturas? Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco, que viveu em campos de extermínio e sobreviveu, dizia: eu sobrevivi porque me neguei a morrer, porque eu tinha um objetivo psicológico, denunciar o nazismo. Então eu aqui estou denunciando o nazismo pelo mundo, e se tornou um dos maiores psiquiatras do século XX. Então ele dizia que é necessário que nós preenchamos esse vazio através da terapêutica do amor. Que aquele que ama adoece menos do que aquele que não ama. E Jung dizia que o extrovertido vive mais do que o introvertido, porque o introvertido gera muitas perturbações neuronais, muitas toxinas, envenena-se, tem o temperamento forte, tem raiva, tem mágoa. Nada disso, nada de ter mágoa, porque magoar-me porque alguém não gosta de mim é natural, eu também não gosto de muita gente. Não vou ser hipócrita e dizer: eu adoro a humanidade. Eu faço de conta que sim, mas tem muita gente que eu não simpatizo. É um fenômeno biológico, é uma reação psicológica, é o déjà vu.
o déjà senti, o déjà raconté, prova de reencarnações passadas. Mas o que eu faço? Quando eu antipatizo uma pessoa, eu trabalho para modificar-me, porque o problema não é dele, é meu. E toda vez que eu vejo, fico de mau humor, negativo. Então, realizo essa experiência transcendental, narrando-lhes uma experiência muito curiosa, que irá falar da beleza da doutrina espírita. Eu viajo muito, uma média de 220 vezes ou dias por ano. E tenho realmente muita resistência, porque eu faço um trabalho de disciplina dura. Como diria na gíria que eu peço licença, sou muito Caxias comigo mesmo. Eu não me desculpo, eu não procuro justificativa, eu enfrento as minhas deficiências, reconheço o meu erro, peço desculpas. Deve ter aqui alguém a quem eu já pedi desculpas e peço desculpas públicas. E então eu estava no país da América Central, havia terminado a jornada, e quando eu fiz o check-in, fui passar pela aduana. Quando cheguei à aduana e apresentei o passaporte, encontrei um indivíduo de mau humor. As pessoas têm prazer de ser grosseiras, é uma coisa patológica. Quando é tão simpático, a gente é simpático. E toda vez que eu sou bem tratado, no check-in, do avião, daquilo, eu digo uma palavra, digo, mas você é uma moça linda, como é que está trabalhando? Já casou? Já. E é feliz? Não, nada, larga e casa com outro, seja feliz. Porque anima. Qual é a mulher que não gosta, que você vai achar o marido excelente? E assim por diante. Então aquele homem me tratou muito mal, grosseiro, com mau humor. Ele me disse, o senhor não pagou a taxa de turismo. Eu disse, mas eu não sabia. Ele não sabe ler por acaso, olha ali, taxa de turismo. E eu disse mentalmente, eu vou dar uma lição nesse cara, que ele vai se desequilibrar 3 reencarnações. Então eu sorri para ele, quando ele disse, olha ali a chapa. Eu olhei para o lado contrário. Ele disse, não, para o lado de cá. Eu digo, o lado de cá? Como o lado de cá? Ali. Mas aonde? Mas não está vendo? Eu digo, não, eu sou cego. Ele ficou pálido. O senhor é cego? Eu digo, quase total. Já é a segunda vez na minha vida que eu fico cego. Eu digo, quase total. Mas o senhor não está lendo? Não estou lendo. Agora, espanto-me, porque eu venho a este país todo ano. Mas é uma lei nova. Mas então, no check-in, teria obrigação de informar ao passageiro que ele teria que passar em qualquer lugar e pagar a taxa de turismo. E quanto é a taxa de turismo? $20. Eu digo, mas olha, nós estamos discutindo por causa de $20. Eu digo, eu discutiria por causa de 1. Mas eu dei a impressão de que era rico. Por $20, não é possível. E o que é que eu tenho que fazer? Pagar. Eu disse, onde é que paga? Ali. Aonde? Ali. Eu digo, mas eu não estou entendendo o senhor. Ele disse, olha, se tranquilize, o senhor é cego? Eu digo, sou cego. Então, tranquilize. O senhor terá que ir ali ao guichê, pagar os $20. Eu digo, e onde é o guichê? Ali. Eu digo, mas onde é ali? Eu posso pedir um favor ao senhor? Pode. O senhor pagaria os $20 para mim? Ele disse, pago. Eu tirei a carteira e dei para ele, mas fiquei de olho na carteira. Eu era cego, tinha de ficar de olho. Então eu vi quando tirou os 20, e eu cego na carteira. Ainda fui segurando o braço dele. Ele pagou, voltou e me disse, mas senhor Franco, o senhor tem os olhos tão claros. Eu disse, meu filho, é coisa do nervo óptico, sabe? É coisa interna. Ele disse, mas que coisa? E ficou me olhando. E eu disse, mas por que o senhor está com tanto mau humor? Veja bem, eu venho ao seu país. O senhor existe porque eu existo. O senhor tem emprego porque eu sou visitante. Porque para entrar no seu país eu paguei $150 do visto. Então esses $150 está pagando o senhor. O senhor é funcionário público. Porque se não tiver quem pague o dólar, não tem um emprego, o senhor não trabalha. Então trate bem as pessoas. Mas eu estou com um problema muito grande. Eu digo, mas quem é que não tem problema? Viver já é um problema. Eu sei que o senhor brigou com a sua mulher. Ele disse, mas como é que o senhor sabe? Eu digo, eu sou cego, mas não sou ignorante. Não tem nada a ver. E então eu comecei a falar sobre a vida dele. Dei assim uma de cartomante, de visionário. Eu digo, todos nós temos problema, você tem um problema tal e tal. Ele disse, nossa, como é que o senhor sabe? Eu digo, que eu sou paranormal. Eu achei tão bonito dizer paranormal. Porque se eu dissesse, eu sou médium.
ficava assim tão barato, né? Mas eu sou paranormal. Paranormal, eu digo, paranormal. Quer dizer que o senhor não vê na terra e vê no morto? Eu digo, exatamente. O homem ficou meu amigo, se desmanchou e disse, mas Mr. Franco, o senhor vai ter que esperar muito tempo. O senhor quer descer para a gate ou quer ficar aqui? Eu digo, eu prefiro ficar na gate, porque é a hora que eu tenho para ler. Mas não disse a ele que o cego lia. Então, ele pegou no meu braço e disse, vou levar o senhor até a gate. Eu disse, pronto, não vou poder ler. E o homem me levou e me colocou na porta e disse, não saia daí. E eu, de olho duro, não saio. E ele disse, eu vou lá arrumar tudo e venho já para nós conversarmos. Eu digo, mas nada pior do que ser falador como eu sou. Mas, e quando ele subiu, eu abri o livro e fiquei lendo. Lia na escada. Daí a pouco me apareceu, eu sentei no livro. E ele disse, tudo bem? Eu disse, tudo bem. E aí conversamos. Eu disse, vou dar um presente. O senhor foi tão gentil comigo. Eu tenho aqui uma obra que um grande amigo no Brasil me ofereceu. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou lhe oferecer, eu carrego, mas alguém sempre lê para mim. Esse vai me dar livro? Eu vou lhe dar. O senhor coloca a minha mão na página e eu assino, porque eu sei assinar, quase pelo tato. Então eu botei assim, transfiro, como é seu nome? Fulano. Para fulano, fiz um garranchozinho, Divaldo Pereira, eu errei, Franco, e dei de presente. Só que eu me esqueci que no livro tinham meus dados, muitos dados, na primeira página. Deixei, e quando chegou a hora da viagem, ele me levou até a comissária de bordo, e disse, olha, tenha muito cuidado com meu amigo, ele é cego, e ponha numa cadeira especial. Ela me colocou, e eu nunca fui tão bem tratado como daquela cidade até o Panamá, onde eu pegava o voo até São Paulo. A cada instante ela chegava, Mr. Franco, aceita uma coisinha? Eu digo, louvado seja Deus, aceito. Quando chegamos ao Panamá, ela disse, olha, o senhor será o último a saltar, porque eu vou levá-lo a outra gate. Eu digo, tenho que continuar cego, não posso. Eu digo, não. E chegamos ao Panamá, eu conheço aqui com uma palma da minha mão. Você me leva até a porta. E ela pegou pelo braço, eu fui até a porta. E ela disse, o senhor tem ideia? Eu digo assim, deixa eu ver. É para cá, eu acho, 1, 2, 3, eu me lembrava, eu vou muito ao Panamá. Então, eu me lembro. Ela diz, mas é lindo uma pessoa cega, tão resignada. Eu digo, você não faz ideia. E aí, de vez em quando eu olhava para trás para a cegueira, ela dava adeus, mas eu não correspondia, né? Porque cego não vê. 2 anos depois, eu voltei ao mesmo país. E estava proferindo a conferência. Quando eu estava no auge, eu vi o braço lá no fundo. Eu aí encarei, era do rapaz da aduana. Eu disse, e agora? Terminei a conferência. Ele veio, mas Mr. Franco, que maravilha! O Espiritismo é a doutrina de Cristo. Aquele evangelho eu li, fiz as pazes com minha mulher. Sou espírita e soube que o Espiritismo lhe curou. É verdade, isso é verdade. Recuperei a vista. E agora somos muito amigos. E na amizade eu lhe contei a realidade. Eu disse, eu poderia ter brigado com você, mas não ia ganhar nada. Então é muito melhor ser cego do que ser estúpido, como quem guarda a mágoa. Daí a doutrina espírita tem uma mensagem de beleza. Seja você quem ama. Seja você aquele que ajuda. Tenha a honra de ser a voz do bem. Onde quer que esteja, deixe saudades. Dê um aperto de mão. Dê uma palavra de ternura. Todos nós temos sede de ternura. Todos. A ternura está desaparecendo da terra. A solidariedade. Quando a Unesco, no ano 2000, apresentou um memorando para que houvesse paz no mundo, escreveu 6 itens. E o 6º item diz o seguinte: fazer renascer a solidariedade na terra. Renascer. Então, houve uma época em que nós éramos solidários. Agora, nós somos
solitários. Façamos renascer a solidariedade. Olhemos a criatura não como adversário potencial, mas como um potencial amigo. E ao invés de sermos solitários, sejamos solidários. E agradeçamos a Deus tudo aquilo que a vida nos deu. E que nós não valorizamos. Querem ver quantas bênçãos? Meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta linda na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de tanta dor no teu reino de amor também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um bangalô, um duplex, um ninho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque não pode haver nada mais triste do que a solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para deitar, um cão ou um gato para me acompanhar, nem aí me arrependerei. Pelo contrário, eu agradecerei e te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, obrigado, senhores. Dá por mim?